uma coisa que me impressionou, esse debate foi consequência de um debate que aconteceu no Facebook, porque eu comecei a postar algumas coisas contra a redução da maioridade penal, e pegou fogo o Facebook, então todo mundo discutindo, e eu coloquei vários argumentos, artigos, etc. E uma coisa que me impressionou muito foi que ninguém respondia aos argumentos, aos fatos, como você agora descreveu uma série de fatos, né? E as pessoas só ficam repetindo o mantra, parece um mantra. Somos a favor, criminoso para a cadeia, quer dizer, parece algo, uma hipnose coletiva, né? Que é justamente derivada da hipnose da mídia. E aí eu falo, eu pego de onde você terminou, que é a questão da mídia, porque eu sou jornalista e eu saí do jornalismo para entrar na educação, justamente porque no jornalismo não há espaço para a liberdade de expressão, nem no Brasil, nem no mundo. A mídia inteira do mundo é manipulada, então hoje existe na internet, felizmente, pelo menos alguns polos de liberdade, então, de mídia independente, onde, blogs e mesmo produções de mídia independente, a gente pode, talvez, se informar com mais verossimilhança do que está acontecendo. Mas a mídia em si, ela é um aparelho ideológico que está atuando socialmente e as pessoas acham que são livres e que pensam por si mesmas livremente. Mas não, elas pensam o que a mídia quer que elas pensem. E a maioria é tão hipnotizada, porque assiste todo dia o Jornal Nacional, lê a Veja, que você não citou, mas eu cito, né? Que essa semana, inclusive, eu fiz uma declaração na internet, é o seguinte, que uma das coisas que eu tenho orgulho no meu currículo de jornalista é ter recusado por 2 vezes trabalhar na Veja, né? Esse é um orgulho que eu tenho. Então, eu ouvi da Veja essa semana. É sério? Está gravando? Posso falar? Pode falar. Aqui é um espaço livre. Isso é um colega de profissão que eu tenho, que é um rapaz com senso crítico muito apurado, e ele falou o seguinte sobre a Veja. Eu acho que ele deve ter lido o Livro das Faces. Também imagino que tenha lido o Livro das Faces. Ele diz lá o seguinte: a Veja, se vir, não compre. Eu vi. Entendeu isso? Se comprar, não leia. Se ler, não acredite. Se acreditar, relinche. Muito bom. Muito bom. É isso. Bom, então o que eu observei? Que as pessoas estão de tal modo amortecidas por esta hipnose coletiva que as redes de televisão, que os jornais, a mídia estabelecida, do sistema estabelecido impõem, que elas perdem a capacidade de pensar e de ter um distanciamento minimamente crítico para saber o que está acontecendo. E o que acontece? A mídia, ela mexe com determinados instintos do ser humano, né? Ela excita, exatamente como os antigos romanos excitavam a fúria do povo no circo, né? O pão e circo, a mídia excita a raiva, o ódio, né? A vontade de vingança. Então, no meu ponto de vista, este coro, né? Este mantra que todo mundo, a maioria, está falando aos 4 ventos pela redução da maioridade penal, na verdade, é alguma coisa nascida da raiva, é nascida do desejo de vingança. Então, um menino matou o outro, então ele tem que ser punido. Só que, por incrível que pareça, ninguém se indigna com todos esses meninos que são mortos na periferia. Por quê? Porque eles não são... Eu ouvi algumas pessoas dizerem assim, eles estão matando as nossas crianças. Quer dizer que, então, as nossas crianças são as da condição social elevada, mas as outras não são nossas crianças, né? Não são crianças brasileiras, não são crianças do povo brasileiro. Então ninguém se indigna com isso. Bom, e aí, pensando em tudo isso, eu achei o seguinte: contra interesses não há fatos,
Né? O problema é que a motivação ideológica não adianta vir com fatos, com números, com objetividade, que não desmonta o interesse. E os interesses das classes econômicas é que o meu filho seja protegido, porque ele tem que usar o tênis Nike e ninguém pode assaltar o tênis Nike, e não interessa se o indivíduo que está na periferia não teve acesso àquilo que o meu filho teve, não teve oportunidade, não teve uma família, não interessa, ele tem que ser punido duplamente. Ele já foi punido por ter nascido pobre e vai ser punido ainda por ter ousado desafiar a pobreza através de um ato de violência. Porque a violência é uma revolta social. Né? É a única maneira que muita gente entende ou consegue manifestar algum tipo de revolta. Então, pensando em tudo isso, eu cheguei à conclusão que seria melhor do que expor fatos, números e defender argumentos, fazer um poema. E eu fiz um poema que, de certa maneira, resume tudo o que você disse. E aí eu vou ler para vocês e a gente depois só discute algumas coisas. O poema chama-se Pela Maioridade do Bem. Invocação a Castro Alves. Que ouço? Reclamam vozes, rigores e punição. Ventam palavras ferozes, endurece-se a nação. Que a cadeia irrevogável encarcere o vil bandido, nada seja perdoável, brada o povo em alarido. A mídia, esse coro orquestra, moldando as opiniões, a demagógica mestra que põe na praça os vilões. Mas quem são os acusados? Por tantos dedos hostis, onde estão acobertados nesses múltiplos Brasis? Será aquele que trata como escravo um boliviano? Ou que infesta de mamata o Congresso de ano a ano? Será o que expulsa e que mata famílias do Pinheirinho? Será o que não se retrata por torturar num cantinho? Será talvez o assassino da missionária caída? Ou o que violou um menino, despedaçando-lhe a vida? Serão os grandes senhores de feudos descomunais, de escravidões e de horrores de tempos coloniais? Não. Nenhum destes, ó musa, persegue a mídia e a nação. Nenhum destes que se acusa com tanto rigor e agressão. Querem justiça implacável com quem sem justiça nasceu. Nenhuma lei maleável a quem nada tem de seu. Pobre, negro, quem na rua teve por casa a calçada, e sem mãe, de vida nua, teve sua alma estuprada. Aos meninos delinquentes, a punição exemplar. Eles que ainda sem dentes só sabiam apanhar. Pois apanhem de um padrasto que o pai está na prisão. Menino, siga o seu rastro. É o que deseja a nação. Perpetua-se a violência com mais violência e rancor. Poderá haver decência numa nação sem amor? Meninos querem afeto, mesmo de armas na mão. Foi a vida num deserto que pôs suas almas no chão. Ó musa, chama o poeta que cantou a abolição e faz com que sua voz dileta diga por mim compaixão. Ao invés de mais cadeias, que são escolas de crime, semeemos a mancheias a educação que redime. Escolas de liberdade em militância do bem. Justiça, paz, igualdade, que nada falte a ninguém. Musas, deuses, mestres, guias, poetas de hoje e de além, calem-se as vozes sombrias, cantemos vozes do bem. Eu quero só citar aqui, me lembrar, de um grande educador irlandês radicado nos Estados Unidos, um padre católico, padre Edward G. Flanagan, que na década de 30 e 40 fez uma experiência educacional exatamente com crianças e adolescentes que haviam, entre aspas, delinquido, inclusive assassinos, que tinham assassinado pessoas. E ele começou a recolher esses meninos e, ao invés daqueles reformatórios terríveis que existem nos Estados Unidos até hoje, com tortura, com guardas, com policiais, com cachorros, etc., muros eletrificados, etc., ele criou a chamada Boys Town,
a Cidade dos Meninos. Essa Cidade dos Meninos, ela foi construída pelos próprios meninos, né? É uma cidade aberta, sem grades, sem muros, onde as crianças ou adolescentes geriam a própria cidade, elegendo seus prefeitos. E, num período de 10 anos, os 10 primeiros anos que ele fez essa experiência, 4.000 meninos passaram por lá, numa recuperação de 100%. Né? Educação, música, trabalho, as crianças tinham orquestra, tinham correio, tinham coral, cultivava-se a espiritualidade de maneira plural, embora ele fosse padre, não impunha o catolicismo para ninguém, o judeu, o protestante, o católico, o ateu, todo mundo convivia. O negro, o branco, numa época em que o racismo nos Estados Unidos era institucionalizado, havia um apartheid nos Estados Unidos, né? Então ele fez essa experiência, ele morreu em 1948, até hoje existe, hoje chama-se Boys and Girls Town, né? Cidade dos meninos e das meninas, e hoje tem 90 prédios, tem universidade, tem um trabalho social que atende crianças dos Estados Unidos inteiro, né? Então, é isso que nós acreditamos na educação, que mesmo o adulto, depois dos 18 anos, pode ser recuperado se ele tiver um processo socioeducativo que ninguém faz, porque ninguém acredita nisso. Porque todo mundo na sociedade está imbuído do desejo de vingança. A justiça humana na nossa sociedade, infelizmente, ainda é vingança social. Isso já dizia Tolstói no final do século XIX, quando ele escreveu o maravilhoso livro Ressurreição. Ele faz toda uma análise do sistema jurídico, penitenciário, na época na Rússia, mas ainda atualíssimo 100 anos depois, e ele mostra que a sociedade quer se vingar de quem cometeu um crime. Ela não quer, ela não está interessada, não está imbuída de sentimento de querer que aquele indivíduo volte a si, seja recuperado psiquicamente. Porque, na verdade, todo criminoso, toda pessoa que comete um crime, na verdade, está sob um distúrbio psíquico. Mesmo que psiquiatricamente não se considere, o crime é, sim, um distúrbio. Né? É uma reação violenta. Aquilo que talvez a pessoa sofreu. Né? Então, não existe essa intencionalidade educacional para adultos. E agora nós vamos querer diminuir a intencionalidade educacional para as crianças que já não recebem o suficiente, porque essas Fundação Casa, você diz que tem uma estrutura pedagógica, é mínima, né? É mínima, não cumpre com essa função que deveria cumprir, porque ainda há muita tortura, ainda há muitos maus tratos, arbitrariedade. Se nós fizéssemos de cada Fundação Casa uma Boys Town, como fez o padre Flanagan, nós teríamos uma recuperação de fato. Mas, para isso, é preciso que haja educadores que assim queiram investir no ser humano e que acreditem na capacidade do ser humano de ser bom. Aliás, uma coisa que o padre Flanagan falava, não há meninos maus. Há más companhias, há más influências, há maus ambientes, há uma má sociedade, que é o que dizia Rousseau, já há 250 anos atrás. O homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Quer dizer, todos os grandes educadores sabem disso. Uma criança que pega em armas com 12 anos, ela não é má de nascença. Ela foi criada naquilo, ela foi jogada naquela vida, usada, abusada, e, portanto, ela tem que ser ajudada a sair daquilo, e não condenada, criminalizada e torturada, como muita gente quer fazer. Né? No fundo, é esse instinto de vingança que reside nas pessoas ainda. Né? E a mídia excita esse instinto, porque assim ela vende mais, porque assim ela manipula, e porque assim ela continua tratando os leitores como gado de manobra. Né? Quer dizer, e é isso que nós temos que nos vacinar, contrariamente a isto.